O sol despontava no horizonte, lançando seus raios dourados sobre as montanhas de Socó, onde dois exércitos se encaravam em um silêncio pesado e sufocante. De um lado, o exército de Israel, formado por homens cansados, amedrontados e com o coração tomado pela incerteza. Do outro, os filisteus, guerreiros imponentes, sedentos por destruição, liderados por uma criatura que parecia saída dos pesadelos mais sombrios da humanidade: Golias. Golias não era um homem comum. Ele era um colosso, uma aberração da natureza, fruto de linhagens antigas que carregavam o sangue dos gigantes. Seu corpo possuía proporções assustadoras, com quase 3 metros de altura. Sua armadura de bronze cintilava sob o sol como se fosse feita de ouro. O peso da couraça que protegia seu peito seria capaz de esmagar qualquer homem comum. Seu capacete de bronze cobria parte de seu rosto, deixando visíveis apenas seus olhos. Olhos que transbordavam arrogância, desprezo e fome de guerra. Em sua mão, ele empunhava uma lança cuja haste parecia uma viga de construção. A ponta da lança de ferro maciço pesava mais de 7 quilos. Ao lado dele, um escudeiro carregava um escudo tão grande quanto uma porta. Quando Golias caminhava, o chão tremia. Quando ele rugia, as aves fugiam do céu e os animais silvestres se escondiam. Por 40 dias, ao amanhecer e ao entardecer, Golias se posicionava no centro do vale de Elá e desafiava Israel. Sua voz ecoava como trovão entre as montanhas. Escolham um homem que venha lutar comigo. Se ele me vencer, seremos seus servos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos. Sua risada debochada reverberava, cortando a alma dos soldados israelitas como lâminas invisíveis. E, a cada dia, o silêncio era a única resposta. O rei Saul, o homem mais alto de Israel, permanecia encolhido em sua tenda, atormentado pela própria covardia. Nenhum guerreiro ousava se mover. O terror havia paralisado o povo de Deus. Mas enquanto reis tremiam e guerreiros se escondiam, Deus preparava um improvável. Longe das linhas de batalha, nas colinas de Belém, um jovem pastor, esquecido até por sua própria família, cuidava de suas ovelhas. Seu nome era Davi. Davi era o 8º filho de Jessé. Aos olhos dos homens, um ninguém, um mero garoto franzino, de cabelos ruivos e olhos vivos, cujo maior feito até então era proteger o rebanho de sua família. Mas o que ninguém via, e poucos sabiam, é que aquele jovem tinha sido ungido secretamente pelo profeta Samuel como o futuro rei de Israel. Pois Deus não vê como o homem vê. O homem olha para a aparência, mas Deus olha para o coração. Enquanto pastoreava, Davi enfrentou desafios que moldaram seu espírito. Ursos e leões que ousaram atacar suas ovelhas sentiram o peso de sua funda e a coragem de quem não recuava diante do perigo. E em cada batalha, Davi não lutava sozinho. Ele carregava consigo a presença do Deus vivo. O destino o levou até o campo de batalha quando seu pai, Jessé, pediu que ele levasse suprimentos para seus irmãos que estavam no exército. Quando Davi chegou ao acampamento, ouviu o brado ensurdecedor de Golias e viu o terror estampado no rosto de todos. Indignado, Davi não entendeu como os homens de Deus podiam aceitar tal afronta. Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Perguntou perplexo. Suas palavras causaram desconforto, até mesmo entre seus irmãos, que tentaram silenciá-lo. Mas Davi não era homem de se calar. Suas perguntas e sua indignação rapidamente chegaram aos ouvidos do rei Saul. Chamado à presença do rei, Davi se apresentou não como um garoto, mas como um servo de Deus. Ninguém deve ficar com medo por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. Saul, descrente, olhou para o jovem com pena.
Você não pode lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é guerreiro desde a juventude." Mas Davi, com olhos firmes e voz inabalável, respondeu: "Quando um leão ou um urso vinha e levava uma ovelha do rebanho, eu ia atrás dele, o atacava e livrava a ovelha da sua boca. E se ele se voltava contra mim, eu o agarrava pela juba e o matava. O mesmo Deus que me livrou das garras do leão e do urso, me livrará das mãos desse filisteu." Não haviam mais argumentos. Saul, sem opções, disse: "Vá, e que o Senhor esteja com você." O rei tentou vestir Davi com sua própria armadura, mas ela era pesada demais, desconfortável, feita para um homem, não para um menino. Davi retirou tudo. Ele não precisaria de espada, nem de escudo, apenas sua funda, uma bolsa de couro e 5 pedras lisas do riacho. Enquanto caminhava em direção ao vale, o mundo parecia desacreditar dele. Soldados cochichavam, zombavam, balançavam a cabeça em reprovação. Mas Davi não ouvia as vozes da incredulidade. Seus passos eram firmes, guiados por uma fé inabalável. Quando Golias viu Davi se aproximando, ficou indignado. "Por acaso sou um cachorro para que você venha contra mim com paus?" gritou, rangendo os dentes. E amaldiçoando Davi em nome de seus deuses, bradou: "Venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo." O jovem, porém, não se intimidou. Seus olhos ardiam como fogo. E com uma voz que cortou o vento e calou os sussurros, da dúvida respondeu: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo. Mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te derrubarei e cortarei sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais da terra. E todo o mundo saberá que há Deus em Israel." A tensão no vale era palpável. Golias avançou, rangendo os dentes, apertando a lança, preparando-se para esmagar aquele garoto insolente. Mas Davi foi mais rápido. Correu em direção ao gigante, colocou a mão na bolsa, pegou uma pedra lisa e, com habilidade sobrenatural, girou a funda no ar. O som do couro cortando o vento foi seguido de um silêncio sepulcral, até que, pá! A pedra voou em velocidade absurda, atingindo Golias bem no meio da testa. O gigante deu um passo para trás. Seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu em choque. E então, como uma árvore sendo derrubada, Golias caiu. Seu corpo colidiu com a terra, levantando poeira, fazendo o chão tremer. O vale ficou em silêncio. Por alguns segundos, ninguém entendeu o que havia acontecido. Mas a poeira revelou o impossível. O gigante estava morto. Davi correu até ele, puxou a enorme espada do filisteu e, sem hesitar, decapitou o gigante. Levantou sua cabeça como troféu e o sangue do inimigo escorria, manchando a areia do vale. Ao verem seu campeão derrotado, os filisteus entraram em pânico. O terror que antes estava sobre Israel agora tomou conta deles. Correram desesperados e o exército de Israel, cheio de uma coragem que brotou do milagre, os perseguiu até as portas de Gate e Ecrom. Daquele dia em diante, o nome de Davi ecoou em toda a nação. O garoto pastor se tornou lenda, mas ele sabia, e todos precisavam saber. Não foi sua força, nem sua habilidade, nem sua inteligência. Foi a mão do Deus vivo que ergueu um improvável para derrubar um gigante imortal. Porque quando todos dizem impossível, Deus sussurra: observe. O que vou fazer